Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos acompanhando através da Vida 96,5 e também através da internet, através do YouTube, Facebook, Instagram, Eu Tô Na Vida, ou através do app Vida Play, em todo mundo, nos ouvindo e acompanhando a nossa programação. A minha alegria e a minha satisfação estarmos aqui para mais um debate, que na realidade hoje o debate também vai ser bem interessante, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Todos nós comemos, todos os dias, correto? Até aí tudo bem? Todos nós comemos. Uns comem mais, outros comem menos. Uns são mais moderados, outros já são mais aguerridos, né, na hora da refeição. Uns são mais comedidos no tipo de alimentação, no tipo de comida que se alimentam. Outros já não estão nem aí. O que importa é o sabor. Se o sabor é bom, vamos embora. E a pergunta de hoje, o nosso debate de hoje é: a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue? Repetindo, a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Nós queremos a sua participação através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Isso, e lá no WhatsApp da Vida você manda o seu áudio, manda o seu vídeo, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Se tiver dúvidas, também pode fazer as suas perguntas, tá bom? Lá no 12997472010. E tem também enquete, né, Cláudio? Exatamente, a enquete está disponível aí no YouTube, ok? Então entre no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, e participe aí da nossa enquete que já está disponível. A Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Aliás, eu já dei um spoilerzinho não dei spoiler, eu dei uma olhadinha na enquete e o resultado já está bem interessante aqui. Então vai lá e participe com a gente aí, ok? youtube.com/Eu Tô Na Vida, tem aí a nossa enquete de hoje. A Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Hoje aqui ao vivo, presencialmente nos estúdios, pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Joaquim de Andrade, e no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Luciano Scala. Começo então com o pastor Jonatas Rodrigues. Bom dia, pastor. 2 minutos, empresta o controle para mim, Flavinha, por gentileza, para a gente marcar o tempo aqui do pastor Jonatas. Então, vamos lá, pastor, 2 minutos. A Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue? Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, toda a equipe da Rádio Vida, a todos os ouvintes. A pergunta é objetiva e a nossa resposta tem que ser também objetiva. Sim, a Bíblia proíbe comer carne com sangue. Esses textos que nós vamos hoje aqui debater são textos que traz para nós um ensinamento que não é temporal, é um ensinamento perene. Algumas pessoas vão dizer que não, isso é para a lei de Moisés, mas não. Nós vemos que lá em Gênesis, a palavra de Deus fala no capítulo 9 claramente, quando Deus permite pela primeira vez ao homem comer carne, ele dá essa lei ao próprio Noé, esse ensinamento, esse princípio, né? É um princípio que não mudou. Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Será vosso temor e vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues na vossa mão. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos dou como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então nós vemos que esse ensinamento é muito claro, e não é da lei de Moisés, é um ensinamento que é anterior à lei de Moisés. Certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também na mão do homem, da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Então, sangue é vida, pertence somente a Deus. Esse é o princípio que nós vemos que está bem claro, tanto na lei aqui noética, que Deus estabelece para Noé, que é antes da lei de Moisés, né? Depois vem a lei de Moisés, ela reforça esse princípio, e depois nós vemos que lá em Atos, no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, esse princípio é novamente reforçado. Então tem um porquê nisso. Então nós vamos debater esse assunto. Maravilha, obrigado pela opinião inicial do pastor Jonatas Rodrigues, dizendo então que sim, que a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Também conosco aqui o pastor Joaquim de Andrade, que também vai nos ajudar aqui na discussão, dando a ele então 2 minutos inicialmente para o seu posicionamento. Pastor Joaquim, a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue? Bom dia, Cláudio, bom dia, pastor Jonathan, bom dia a todos os ouvintes aí do debate aqui da Rádio Vida. É um prazer estar aqui novamente. Bom,
podemos afirmar categoricamente que a Bíblia proíbe, sim, no Velho Testamento e uma ocasião específica, tem uma razão desta proibição. Mas para o cristão, para nós hoje, não, a Bíblia não proíbe. Muito pelo contrário. A Bíblia tem algumas restrições com relação a, por exemplo, a questão da carne de porco, com relação à questão até da própria gordura. Veja que os textos que o pastor Jonathan citou aqui do Velho Testamento, eles dizem respeito a algumas proibições que Deus estabeleceu, proibições dietéticas. Então Deus estabeleceu algumas proibições porque sabia perfeitamente bem os riscos que seu povo corria com relação a algumas coisas, como por exemplo, a gordura, Deus proibiu de comer. Então no mesmo texto de Levíticos, capítulo de número 7, verso 22 em diante, Deus proibiu não só o sangue, mas como proibiu a gordura. Aí eu te pergunto, o pastor Jonathan e os nossos ouvintes que são favoráveis, né, a não comer sangue, comem gordura? E será que de fato o pastor Jonathan e os demais que são favoráveis a essa ideia de que um cristão não pode comer sangue, será que eles não comem? É o que a gente vai ver nesse debate muito interessante hoje. A gente sabe que tem um grupo religioso conhecido como Testemunhas de Jeová, que utilizam todos esses textos que o pastor Jonathan citou aqui para proibir a transfusão de sangue. Claro que não tem nada a ver, mas eles usam também esses textos para proibir uma transfusão de sangue, e as Testemunhas de Jeová anualmente matam centenas de crianças no mundo por causa dessa proibição. Lembrando que sangue é vida, é verdade, não negamos isso. Sangue tem um significado sagrado, mas o cristão pode comer sangue. Maravilha. Vamos então aos nossos áudios. O pastor Joaquim então defendendo que para o cristão hoje não há proibição. Pastor Jonatas defendendo que sim, que a Bíblia proíbe. Vamos ouvir os áudios falando e tratando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Lucinho Barreto e o segundo do pastor e escritor Walter McAllister. Vamos ouvi-los. Lá em Gênesis capítulo 9, Deus falou pela primeira vez do povo não comer sangue. E Deus disse: a vida está no sangue, não coma sangue. E por toda a Bíblia, Deus vem falando contra comer sangue. Não simplesmente como uma regra para uma época para proteger o povo de uma doença, porque não havia limpeza suficiente nos alimentos. Não é isso. A gente vê nesse texto, por exemplo, algumas coisas complicadas para a gente pensar que era só para o passado. Primeiro, o texto diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Bem, se o Espírito Santo está falando que não é para comer carne, lá na época dos apóstolos, será que o Espírito Santo mudou de opinião? Eu não acredito que ele tenha mudado de opinião. Segunda coisa que o texto que deixa claro para a gente é que os apóstolos falaram assim: queremos que espalhe essa notícia para todas as igrejas e queremos que todos os cristãos do mundo inteiro observem essas 4 coisas. Não comer nada sacrificado aos ídolos, não comer carne estrangulada, não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Era uma coisa para a cristandade toda. E terceira, se era só para aquela época que não podia comer sangue, será que as outras 3 leis também eram só para aquela época? Será que a fornicação também era só para... Não fornica lá no passado, mas hoje pode? Porque se a gente disser que hoje pode comer comida com sangue, a gente também pode dizer que pode comer comida sacrificada aos ídolos. A gente também pode dizer que pode praticar imoralidade sexual, porque as 4 regras foram colocadas pelos apóstolos e pelo Espírito Santo no mesmo nível. Não coma comida com sangue. Não coma. 96.5 Debate da vida. Eles recomendaram em Atos 15 que não comesse carne oferecida a ídolos, nem comer sangue e se abster de imoralidade sexual. O estranho é que em Romanos 14, Paulo já derruba essa questão de proibição de carne oferecida a ídolos. Ele diz: olha, tudo é lícito e não devemos julgar baseado no que comemos. Então, de certa forma, embora o Conselho de Jerusalém tenha decidido isso, não ficou como normativo. O próprio apóstolo Paulo já falou que não tinha nada a ver, a não ser nos casos de pessoas de consciência fraca. Então, posso comer aquela salsicha que é feita de sangue, você sabe, sim, a rigor não há proibição bíblica contra isso. Há um momento em que o Conselho de Jerusalém
proibiu. Mas Paulo já derruba isso em Romanos 14. Então, a rigor, não há uma proibição contra comer sangue. Até porque se você pedir um bife e ele não for bem passado, aquele, né, sola de sapato, se tiver qualquer, vai ter sangue. Se pedir ao ponto ou ao ponto para mal passado, vai ter sangue. E então, vai fazer o quê? Então, aqui nós temos que entender que a própria Bíblia faz uma correção na própria literatura paulina. Gente, esse assunto já tá me dando fome. Já tá me dando vontade de comer uma picanha. Buchada. Não, buchada não. Chouriço. Não. Buchada não. Quiabo com baba não. Giló não. Nada de agora. Picanha, fraldinha, meu Deus, descendo no espeto. E descendo aquele sanguinho. Jesus amado. Mas vamos lá então, olha, 4 minutos agora para o pastor Joaquim de Andrade, que vai explanar o seu ponto de vista. E a nossa pergunta de hoje é esta: a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue? O pastor e escritor Walter McAllister defende que Romanos 14, Paulo derruba aí o que havia sido estabelecido pelo Conselho de Jerusalém, dizendo que tudo me é lícito, mas não podemos condenar por aquilo que comemos. Já o pastor Lucinho Barreto, ele é categórico em dizer que os apóstolos e o Espírito Santo orientaram a não comer. Então, se eles orientaram, que isso não mudou. Ele até usou a questão da fornicação. Então, peraí, então se mudou, então a fornicação também era só para aquele tempo, para agora não é válido, agora isso faz parte do contexto bíblico. Nós queremos aí a sua participação. Então, os carnívoros, né, aqueles que gostam de sangue, vem para cá e participe conosco, dando aí a sua opinião. Talvez hoje você vai aprender. Se você conhece alguém que gosta de sangue, manda para ele lá e fala, ouve lá o programa que de repente ele vai entender que tá errado. E nós vamos andar alinhados com a palavra de Deus. Então, qual é o caminho? Podemos ou não podemos comer carne com sangue, comer sangue? Então, participe conosco. Alimentos com sangue. Pastor Joaquim, 4 minutos então para sua explanação. Então, o texto utilizado aqui e também defendido pelo pastor Lucinho é o texto de Atos 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. A gente tem que entender o contexto. Eu quero trabalhar melhor esse texto. Por quê? Porque esse texto, em primeiro lugar, 1 Coríntios, Atos, capítulo de número 15, não está tratando de sangue, não é essa a questão aqui. Atos 15 está falando de quê? Então, toda vez que a gente pegar um texto, a gente tem que olhar o contexto. O contexto de Atos 15 é circuncisão. A gente não pode se esquecer que a comunidade cristã primitiva, ela era composta principalmente de judeus convertidos ao cristianismo. Então, Paulo começa a dar a orientação aqui, e é interessante porque ele fala dessas coisas, mas veja só, coisas sacrificadas a ídolos, né? A cidade de Corinto era uma cidade pagã. E os irmãos na cidade de Corinto comiam coisas sacrificadas a ídolos. É interessante isso. Depois eu vou trabalhar melhor o texto de Coríntios, né? Esse texto também de Atos, capítulo de número 15, verso 29. Mas eu quero ler o texto de Levítico 7, que eu acho que é muito importante para nós aqui dentro desse contexto, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimadas, será eliminada do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gados. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Aqui a gente está vendo a proibição do sangue, mas também tem a proibição da gordura. Aí eu pergunto para o pastor Jonatas e para o pastor Lucinho e para todos esses que estão defendendo aí que um cristão não pode comer. Ué, come gordura? Pode comer gordura? E aí a gente vai lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 25, porque esse texto para mim também é um texto que vai nos dar margem para defendermos esse posicionamento nosso, de que um cristão pode de fato comer, né, carne com sangue.
e como falou mesmo meu querido amigo Walter McAllister, é impossível você não comer uma carne, por exemplo, que não contenha sangue. Se é carne vermelha, com toda certeza vai conter sangue. É impossível comer uma carne vermelha que não contenha sangue. Então, dentro desse contexto, o que a gente observa aqui? Eu observo essa proibição, muitas vezes sendo uma proibição legalista, porque 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 25, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. E o que se vendia no açougue na cidade de Corinto? Carne sacrificada a ídolos. Então, se você come carne de qualquer forma, você está comendo sangue. E aí, 1 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 8, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos nessa cidade, que era uma cidade pagã. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então você quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Maravilha. Explanação feita pelo pastor Joaquim. Vamos ouvir agora o pastor Jonathan, que também terá 4 minutos para explanar seu ponto de vista. Perfeito, pastor Cláudio. Eu entendi perfeitamente o ponto de vista do pastor Joaquim. Eu acredito que a questão aí, como o pastor Joaquim disse que todo mundo que come carne come sangue, eu vou fazer uma pontuação aí que não é verdade. Temos que separar as coisas. Primeiro, o ensinamento da palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 32 em diante, tem um texto que diz assim, ó: então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas, bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Eu anunciara a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele aleivosamente: procedestes, trazei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: trazei cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei. Não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o degolaram ali. Ou seja, existia uma diferença. Eles iam comer o boi, mas existia a diferença de comer com sangue. Quando nós entramos nesse texto, muitos irmãos têm resistência porque eles pensam: puxa, mas eu vou comer aquela picanha mal passada? Não tem nada a ver. Ali, já estudiosos, se você pesquisar, já está comprovado. Ali é hemoglobina. Não tem nada a ver. Você já assou, aquele sangue não é a mesma coisa de você comer um boi que você acabou de matar, tá lá o sangue, a vida ali, você vai lá e come, bebe aquele sangue. Tem pessoas que bebem sangue mesmo, enche o copo e bebe o sangue. Isso que a Bíblia proíbe. Deus está falando claramente e Deus não mudou. Lá em Gênesis, antes da lei, quando se fala de interpretação da lei, da regra, nós temos que ser muito objetivos. É igual você trazer um contrato para mim, eu vou analisar a cláusula do contrato e eu vou ver detalhes dela. Por isso que muitas pessoas compram o gato por lebre, porque não vê os detalhes. Quando o pastor Joaquim está falando: mas se eu não comer sangue, então não posso comer gordura. Não é verdade. Pastor Joaquim é diferente. Se eu estou falando lá no texto, lá para não comer gordura, era na lei. Na lei proibia gordura. Mas o sangue... Então, mas temos que separar. Temos que separar. O sangue é diferente. O sangue é algo superior que Deus faz questão de dizer: a mim pertence. Cuidado. O sangue é seríssimo. Ele é a vida. Ele é a vida. E quando Deus proíbe lá em Gênesis, Deus está falando o porquê. Não é por questão de saúde, não. Deus fala assim: olha, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos dou como erva verde. Mas só que a carne com sangue Deus proibiu, porque o sangue é vida, entendeu? Então Deus vai requerer a vida. Então tudo que Deus determina tem o porquê. Porque pertence a ele o sangue, é a vida. E mesma coisa se repete na lei de Moisés, mas aí traz outros detalhes, seria gordura e outros alimentos. Depois isso é reforçado, irmãos. Olha, vamos ver um detalhe muito importante, que somente uma lei revoga outra lei. Então nós vemos aqui que quando vem aqui o Concílio de Jerusalém, era justamente o debate entre a igreja lá de Jerusalém e os gentios que estavam entrando na igreja. Então tinha aquela discussão, eles queriam impor a lei aos gentios. Então os apóstolos se reúnem, oram a Deus e o Espírito Santo orienta eles claramente sobre essas questões.
E ele mantém, ou seja, o Espírito Santo dá uma nova lei, uma nova diretriz, que esse é o papel do Espírito Santo para a igreja, e nessa nova diretriz ele reforça. Então, quando eu revogo uma lei, surge uma nova lei. Se nessa nova lei tem uma cláusula lá que diz, olha, aquela cláusula da lei anterior vai continuar valendo, irmão, não posso revogar isso. Está bem claro, o Espírito Santo determinou e não há revogação expressa no Novo Testamento em relação ao sangue. Há em relação à carne desfocada e outros detalhes, mas sangue continua vigorando, porque o Espírito Santo determinou. Maravilha, nós vamos então ao nosso intervalo, nós voltamos na sequência. O assunto de hoje é este: a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Então tem muitas pessoas aí que gostam daquela carninha mal passada, que segundo o pastor Jonathan acabou de dizer, aquilo não é sangue. Então a gente vai discutir isso também. Então vem pra cá, participe conosco através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, dando a sua opinião por escrito, dando a sua opinião em áudio e vídeo de até 30 segundos, e também participando através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, /Eu Tô Na Vida. Sua participação é importante para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Pois é, Cláudia, acabamos de ouvir aí a chamadinha, né, do nosso clamor pela vida, o nosso devocional de todas as manhãs, que tem mudado a vida de muita gente, né? É verdade. E a cada testemunho que chega, o nosso coração se alegra. Não porque nós somos alguma coisa, porque na realidade quem faz é Deus, quem faz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas como instrumentos de Deus. A gente vê a vida de pessoas sendo abençoadas. E eu creio que esta consciência, ela é muito importante, ela é fundamental na vida de cada um de nós, entendendo que cada um de nós tem uma parcela nesta responsabilidade de levar o Evangelho. Nós estamos aqui na linha de frente, nós estamos aqui no ar, nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas quando você ora, quando você intercede por nós, para que Deus venha sobre nós através desta emissora, através da programação da Bíblica Vida, você está fazendo a sua parte no reino, você está contribuindo de certa forma com o reino através da sua intercessão. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e esta oração mútua, daqui para lá e daí para cá, ela é fundamental para que a palavra de Deus avance, para que o Evangelho de Deus ele seja pregado. Primeiro ponto. Segundo, quando você divulga, quando você manda para alguém, então, por exemplo, um tema como esse, você aproveitar e pega no WhatsApp e manda uma mensagem para todo mundo da sua igreja, dizendo, olha, ouve agora o debate, está falando lá sobre carne, está falando sobre comida com sangue, então participe. Também é uma forma de você ajudar e você contribuir. Quanto mais pessoas ouvem, mais pessoas são abençoadas, quanto mais pessoas ouvem, mais vidas são restauradas, e você também tem parte nisso. E o terceiro pilar, que é a ajuda financeira. Quando você nos ajuda financeiramente, quando você vai lá e faz a sua parte, quando você vai lá e contribui financeiramente, você está nos dando a possibilidade de seguir em frente. Você está nos dando a possibilidade de continuar. Então, querido, nos ajude. Faça a sua contribuição através do nosso Pix. Nosso Pix é a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Doe de doação, DOE, doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Faça a sua contribuição, se puder, faça ainda hoje. O Pix é a forma mais fácil hoje em dia de se fazer. Pastor, mas eu não faço Pix, eu não gosto de fazer Pix. Então entre agora no nosso site, biblicavida.com.br, biblicavida.com.br. Lá você tem os dados do Bradesco, você tem os dados do Itaú. Faça a sua contribuição e certamente Deus se alegrará. Nós nos alegraremos, Deus se alegrará, o reino espiritual se alegrará e vidas, mais vidas, serão tocados pela palavra de Deus. Então nos ajude. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Este é o nosso Pix. Dados bancários você pega no site www.biblicavida.com.br. Se tem debate, tem vida. E agora tem a sua participação, bloco do ouvinte, bloco do nosso embate também. Você já participou? Ainda não? Então corre lá pro WhatsApp da Vida, pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo, tá bom? Você pode dar a sua opinião sobre o nosso tema de hoje e também fazer perguntas. 12997472010. Tem também a nossa enquete que está rolando lá no YouTube, Eu Tô Na Vida. E como tá a prévia da nossa enquete, Cláudio? Vamos lá. Então a enquete nossa está o seguinte, 70-30. 70% estão dizendo que sim, que a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue, e 30% estão dizendo que não.
Então, a maioria da nossa audiência estão dizendo que sim, que é proibido consumir alimentos com sangue, segundo estes ouvintes, segundo aí a concepção que eles têm do conteúdo bíblico. Nós temos também a opinião dos nossos ouvintes através da sua participação, tanto na sala de chat, quanto também aí no nosso WhatsApp da vida. Então vamos começar aí com os áudios, Simone. Na sequência eu leio algumas opiniões. Tem o áudio da Denise Vieira e também do presbítero Marco Fortes. Bom dia, pastor. Tô ligadinho de novo na Rádio Vida, né? No debate da vida. Assim, eu aprendi, né? Eu sou de uma família evangélica, que era proibido a gente comer sangue. Então a gente nunca comeu, né? Eu nunca comi. Então a gente sempre foi proibido. Então eu creio que está na Bíblia dizendo que não pode comer. Então a gente nunca comeu. Então hoje eu vou saber, né? Hoje eu vou tirar minhas dúvidas aí com vocês. Bom dia, Rádio Vida. Presbítero Marco Fortes. Eu acredito que não pode comer carne com sangue ou qualquer tipo de alimento. Tem um prato típico em Portugal que é o arroz à cabidela, e os irmãos podem pesquisar depois, que ele é cozinhado, o arroz é cozinhado com o sangue do frango ou da galinha ou do galo. Então, creio que é bem por esse meio. Agora, carne suculenta, coisa gostosa, não é por aí. Maravilha, a opinião dos nossos irmãos, inclusive do presbítero Marcos Fortes. Obrigado pela participação, querido. Então ele está fazendo uma diferença aí. Ou seja, em comidas feitas efetivamente com sangue, né, de galinha e assim por diante, e a carne suculenta, ele já faz essa diferença. Ele diz, não é por aí, a carne suculenta, tudo bem. David Herbert, essa eu quero mesmo saber, porque eu amava comer sarapatel e tomar uma cerveja. Hoje não faço nenhum dos dois, mas ainda tenho vontade de comer o sarapatel. Irmão, a cerveja não, né? Mas ainda tenho vontade de comer o sarapatel. Como ainda não entendo o propósito de Deus, então me abstenho até o momento. Luiz Fernando de São José dos Campos, porque o líquido da carne é vermelho, se não é... Não, é uma pergunta. Por que o líquido da carne é vermelho se não é sangue? A coloração avermelhada da mioglobina se dá justamente por sua ligação entre o ferro e o oxigênio. É por isso que dá a impressão de ser sangue. Pesquisem sobre mioglobina, que também é diferente de hemoglobina. Nilza de São Vicente, ouvindo com atenção. Eu necessito ter, nem que seja um pedacinho de carne no meu prato. Só assim me sinto satisfeita. É pecado? Ela está dizendo o seguinte, eu preciso ter pelo menos um pedacinho de carne no meu prato. Só assim eu fico satisfeito. É pecado ou não é pecado? Tá aí a opinião então dos nossos ouvintes. Já eu leio mais opiniões. Voltando então com os nossos convidados, agora é o momento do embate, é o momento que nós temos a oportunidade de interromper a fala um do outro para ajudar e colaborar com o nosso debate. E aí tá essa dúvida então, porque o pastor Joaquim está defendendo que não tem problema nenhum. O pastor Jonatas está defendendo que sim, que é proibido perante a Bíblia. Só que agora há essa diferença entre sangue e a mioglobina, mencionada aqui por alguns ouvintes, e o pastor também havia feito comentário aqui. E agora, pastores? E aí, pode ou não pode? É mioglobina, não é mioglobina? Qual é a diferença disso tudo? Não, é totalmente diferente. É só pesquisar um pouquinho, você vai ver que é diferente. Quando a carne ela vai lá pro açougue, quando o animal é abatido, o sangue é escorrido, é tirado dele. Então, quando ele vai ser vendido ali, eles separam e fica aquela mioglobina que chamam, né? Hemoglobina, que dá aquela coloração vermelha à carne, e às vezes fica aquele pouquinho de hemoglobina na carne. É diferente, irmãos. Não tô aqui. Muita gente tem essa resistência, fala, puxa, eu não posso mais comer uma picanha mal passada. Tem o que para sola de sapato mesmo? Então, não tem nada a ver. É diferente. O que nós estamos aqui debatendo... Você come, então, picanha... Sim, sem problema. Eu não sou muito chegado, né? Eu prefiro ao ponto, mas só que eu não vou condenar quem gosta de mal passada, porque não é esse o caso. O caso aqui que a palavra está falando... Gordura também. Não, gordura é muito pouco. Eu gosto de muito raramente. Mas é diferente. É como eu disse pro pastor Joaquim, nós como interpretamos aqui a questão. Eu estou acostumado com interpretação de contratos. Então, eu interpreto contrato praticamente diariamente. Quando eu vejo um contrato, eu vou nos detalhes, irmão. Detalhes. E mesma coisa a palavra de Deus. Se lá no Novo Testamento, em Atos, está falando só do sangue, olha a importância do sangue.
Por que que fala lá em Gênesis, antes da lei, na lei noética, quando Deus estabelece a liberação para comer carne, que até então o ser humano, segundo o que eu tenho visto e estudado, ele não comia carne. Não comia, era vegetariano, comia... No início, lá no início, né? Antes de Gênesis, antes de Noé, ali, depois do dilúvio, eles não comiam. E lá, depois do dilúvio, Deus permite, lá em Gênesis 9. Mas por que que Deus faz tanta questão de falar, não coma com sangue? Porque o sangue é vida e pertence a mim. Aí Deus reforça isso na lei de Moisés. O sangue não coma. Deus reforça. Aí quando muda a lei novamente, a lei noética, lei de Moisés, agora a lei do Espírito. Aí quem comanda a igreja? Quem comanda a igreja, irmãos? Jesus falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, ele vos ensinará. E o Espírito Santo logo de frente vem e ensina. Fala, olha, apareceu os apóstolos, é a doutrina dos apóstolos. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ele não falou nós, nossa opinião pessoal, não. Ao Espírito Santo é Deus. E ele fala nova. Por que tanta preocupação do Espírito Santo? Porque é um Pastor princípio Jonas, você entende imutável. que isso é uma ordem de Deus? Meu é uma irmão, ordem? Não está claro lá? Olha só. É uma ordem? Olha, vamos lá. Versículos 28 do capítulo 15 de Atos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. A vocês. Então, pera um pouquinho. Não impor. Vamos ler o texto. E não vos impor maior encargo algum. O que é impor, irmão? Impor é dar ordem. Quando eu imponho algo a alguém, eu estou dando uma ordem. A lei impõe uma ordem. Não é isso? Então ele fala, ó, olha, encargo algum, senão estas coisas necessárias. Isso, continua. Necessários. Vamos lá. Que vos abstinhais. E tem um contexto, pastor Jonas. Você não pode esquecer que o contexto, que qual é o contexto? Falando aqui com relação à questão de judeu e gentil. Sim, pastor, é esse o contexto. Continua. Nós somos quem? Nós somos gentios. Isso, então aqui apóstolo, os apóstolos mas foi aqui... dado para quem lá no passado? Para os judeus, continua. Não é para os judeus, está dando para a igreja, porque ele está falando aqui... No passado era para os judeus. Ele está falando dos gentios. Ele está falando dos gentios. Em Atos dos Apóstolos 15, 28 e 29, e Atos 15 inteiro, está falando de circuncisão. A questão é pastor, essa. Não é. A questão não é para tratar de comer, ele de tá beber, falando... de sangue. Não, pastor. É circuncisão. Misericórdia. Atos 15 não ele é tá falando isso? Ele fala aqui, olha, o 28 e 29 está falando do quê? Circuncisão. Abster-se da comida sacrificada a ídolo. Sim. Tá falando isso por quê? Por que tá falando abster-se de comida sacrificada a ídolo? Aí vem do sangue. Sangue de quem? Sangue desses animais sacrificados a ídolos aí. Então a gente tem que olhar o contexto de carne de animais estrangulados, ele tá falando, olha da só, imoralidade olha como sexual. que é importante a gente ver os detalhes, pastor. Sim, por isso que eu tô falando. Só um minuto. Quando diz aqui do sangue, é sangue desses animais que eram sacrificados a ídolos. Ele está falando do sangue, e mesmo assim, sangue. Ou seja, ele está falando de certa forma, carnes sacrificadas a ídolos. De comida. Aí depois ele fala também do sangue, então, pastor. de comida sacrificada a ídolos. Vírgula. Aí vem, vamos lá, vírgula, olha só. Sangue, aí da carne sangue. de animais estrangulados. Sim, tudo separado, então, são itens independentes. A questão é idolatria. Então não, aqui, pastor. Sim. São questões independentes. Tanto é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por que eu vou interpretar aqui que é sangue? Porque lá em Gênesis 9 fala, e Levíticos capítulo 3 fala, reforça. Aí agora o Espírito Santo mudou a lei, olha só, era a chance... Ele começa dizendo, abster-se de comida sacrificada aos ídolos. Aí vírgula, não tá vírgula aí, sangue, será que é sangue? Porque não, aqui, não falou de ídolos com sangue. A testemunha de Jeová interpreta que é sangue de humanos. É diferente. Claro que isso aqui é sangue desses animais que eram sacrificados aí aos o senhor ídolos, tá indo para um extremo que não é bíblico. Não é a interpretação correta. Não, sei. E olha que Paulo continua dizendo aqui. Vamos ler o texto, pastor? Vocês farão bem em evitar estas coisas, pastor, que tudo lhes vai bem. Pastor, vocês farão bem em evitar. Pastor Joaquim, tá impondo aqui, olha, isso é uma obrigação para todos os cristãos. Vamos respeitar o texto bíblico, vamos respeitar a pontuação do texto. Olha o que fala aqui, ó. E vos abstrai das coisas sacrificadas, versículo 29. Atos 15 e 29, vamos lá. Ok. Vamos com calma. 28 e 29. Tem que analisar com calma, não adianta atropelar aqui que ninguém vai entender nada. Olha, ó. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, vírgula. Isso. Do sangue, isso, vírgula.
da carne de animais sufocados e da prostituição. De tais coisas fazeis bem se vos guardar, bem vos guardar. Então você quer dizer, se o irmão está interpretando dessa maneira, então eu vou falar assim, irmão, não tem problema nenhum, tá? Você se prostituir, porque ele só está falando aqui que será bom, olha só, fazeis bem se vos guardar. Fazeis bem por quê? Porque não é bom discutir com Deus. Quando Deus fala, trata-se de um princípio que vigorou na lei noética, na lei de Moisés, e agora o Espírito Santo reforça. Mas você não tem, pastor Jonatas, nenhum outro texto onde tem essa proibição. Mas precisa? Precisa mais de texto? Claro que precisa, porque em Atos dos Apóstolos, pastor, está tratando de circuncisão. Não, está relacionado com os gentios. Está falando da diferença entre a igreja primitiva, que era a igreja lá de Jerusalém, que eles tinham ainda aquela resistência. A discussão do texto todo aqui, se o senhor ler, que não é muito texto pra gente ler agora, né? Mas qualquer um que lê o capítulo 15 vai ver que a discussão era o quê? Será que a gente pode impor a lei de Moisés aos gentios? Isso. Eles vão ter que ter os mesmos costumes. Será que eles têm que se circuncidar, por exemplo? Um exemplo, exatamente. Aí o que aconteceu? Lá eles oraram e o Espírito Santo deu direção para os apóstolos, claramente. Olha, não tem que impor a lei de Moisés aos gentios, nada disso. Tá, vamos mudar isso aqui tudo. É um novo tempo, uma nova lei. Mas não deixem de observar esses detalhes. Que Deus fez questão de manter o fato de não permitir que se coma sangue. Tá bem claro. Irmãos, se a gente não respeitar esse texto, como por exemplo, vai ficar difícil. Aí a gente pode mudar qualquer texto da Bíblia. A cabeça, o cristão deveria raspar a cabeça. Não, mas aqui não está tratando disso. Não, é a mesma situação em Atos dos Apóstolos. Por causa dos judeus, pastor, mas é justamente por causa isso. Dos judeus. E outra, quando Paulo diz aqui, por exemplo, que aqui a comunidade cristã primitiva era composta praticamente de judeus. Sim. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando Paulo, por exemplo, vai escrever aos irmãos na cidade de Corinto, o que ele diz do ídolo? Porque aqui diz carne sacrificada aos ídolos. Você come carne sacrificada aos ídolos? Olha, como o apóstolo Paulo ensinou, isso é uma questão de consciência da pessoa. Mas pode comer? É uma exceção. Pode comer? Pode. Porque então você pode comer sangue também. Não, é diferente. Não, é diferente. De consciência. Tá vendo? Essa é a dificuldade, pastor, de interpretação que a gente está encontrando aqui agora. Primeiro, não existe esse... O apóstolo Paulo... Sim, porque ele foi expresso. Tá entendendo, irmão? Quando ele expressamente diz que pode, ele está sendo expresso. É igual uma lei... Irmão, vamos ser claros aqui. Pega um pouquinho. A gente se reúne agora no Congresso Nacional. O deputado federal põe uma nova lei lá. Vamos editar essa lei? Aí vai discutir. Vai para a Câmara, discute no Senado, discute lá. Um exemplo só pra gente ilustrar. Aí chegou lá, aí um deputado fala, vamos acrescentar isso, outro, vamos tirar isso, vamos adequar aquilo outro, e vai assim se formando a lei. Tá? Então o que aconteceu aqui? A discussão foi justamente isso, adequar os gentios à igreja de Jerusalém, que estava essa briga. Então o que eles fazem? Expressamente os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, que eles fazem questão de dizer isso, eles detalham aqui o que não pode e o que pode. Então tá bem claro. Aqui ele não está falando de circuncisão porque ele já está dizendo, já está implícito no texto que circuncisão não vai valer para os gentios. Esse negócio de corte de cabelo não vai valer para os gentios. Nada disso vai valer para os gentios. Mas esses detalhes ele vai manter. Não, porque você disse que pode comer coisas sacrificadas a ídolos. Irmão, pera um pouquinho, mas aí vamos chegar lá. Aí a questão vai amadurecendo, vai tendo discussões. Aí chega lá na frente, o apóstolo Paulo entra na questão da discussão dos alimentos sacrificados aos ídolos. E ele fala que é por causa da consciência. Mas o apóstolo Paulo se omite expressamente. Ele precisa gritar aqui? Ele está falando que ele não, em nenhum momento ele revogou a questão do sangue. Não existe dentro da Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma autoridade que revogou a questão do sangue. Então, porque o sangue é algo sério, é a vida, pertence a Deus. Então jamais eu vou falar para o irmão, pega esse copo com água aqui, se a pessoa gostar, pastor, eu tomo esse copo cheio de sangue aqui, para mim não tem problema nenhum. Não, irmão, pode tomar. Eu estou ensinando errado, porque a Bíblia está falando não
tomar sangue, não comer sangue. Deixa eu ouvir aqui 2 áudios, nós temos áudios de ouvintes. Vamos ouvir e a gente volta com os nossos convidados. Isso mesmo, o primeiro áudio é do José Carlos e o segundo áudio aqui é do José Alves. Vamos ouvir. É seu irmão, aqui é irmão Zé Carlos Jacareí, irmão. Tá difícil, hein, irmão. Nós não pode comer carne, desse jeito aí todos nós vai ter que virar vegetariano, né, irmão? Porque todas as carnes contêm sangue, né, irmão? E aí, como é que fica isso aí, irmão? Toda honra e toda glória seja da nosso Deus. E a Rádio Vida é a melhor... Esse pastor que está falando aí que o sangue dos animais que eram sacrificados, nós está falando do próprio sangue. Ele aí tem uma vírgula, ele tem uma separação. E aí, para dar qualquer orientação, temos que ler o texto e o contexto. Esse pastor está errado. Maravilha, opinião aí dos nossos ouvintes. Temos aqui também Fran Marcondes de Jacareí. Eu, particularmente, não gosto de alimentos com sangue, carne mal passada. Mas acredito que depende muito do alimento a ser consumido. Ângelo César Paula, fique em paz, Nilza. Eu trabalho no açougue como operador de caixa. Será então que eu serei condenado por vender aquilo que leva o povo a pecar? Não. Luiz Fernando São José dos Campos. O líquido que sai da carne que você está vendo não é sangue. Quase todo o sangue que corre nas veias e artérias do animal jamais chega ao açougue. Imagine então no seu prato. Logo após o abate do animal, o sangue é escoado, sobrando muito pouco no coração e pulmões. Agora, beber ou comer sangue do animal realmente é pecado, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Temos também aqui a Daiane de Taubaté. Atos 10 diz: dentro havia toda a espécie de animais da terra, répteis e aves do céu. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Nunca, Senhor, declarou Pedro, jamais comi na minha vida qualquer coisa que fosse impura ou imunda. E a voz tornou a dizer-lhe: não considereis impuro o que Deus tornou limpo. A mesma visão se repetiu 3 vezes, até que o pano foi de novo puxado para o céu. E aí, senhores? É diferente. Olha, tá vendo a confusão? Ó, primeiro, tem irmão aí falando, não vou comer mais carne. Não tem nada a ver, irmão. Aqui lê lá em 1 Samuel, o texto que eu li, 1 Samuel 14:34, lá deixa bem claro a diferença. Porque o povo tava comendo os bois lá com sangue. Aí, Saul fala, não, tragam pra cá, e colocou uma pedra lá pra... justamente, claramente, escorrer o sangue, escoar o sangue, que é vida. E Deus fala para derramar o sangue na terra como se fosse água. Não pode comer com o sangue, tá bem claro? É um princípio divino. Aí vem aqui em Atos novamente, olha, só nesse texto aqui, como um ouvinte até reforçou, ele entendeu... 15, 29, tem vírgula. Aí no versículo 20 também de Atos 15, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da vírgula, da prostituição, vírgula, da carne de animais sufocados e do sangue, separado. É totalmente... O objetivo de Deus aqui é manter aquele princípio. Deus não mudou nesse caso dessa questão do sangue, porque o sangue é vida. O sangue, ele simboliza o quê? O sacrifício. Quando os animais eram sacrificados, o sangue era derramado. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O sangue é precioso, é a vida. Então Deus não admite, Deus não aceita. Está bem clara na palavra de Deus que você coma o sangue porque pertence a Ele. Então, agora é um mistério profundo de Deus. Que o que eu posso fazer hoje é não discutir com Deus, a melhor coisa que eu faço, porque está expresso. Agora eu vou discutir com Deus, o problema é meu. Aí eu vou ter as consequências. Nós estamos... Pastor Joaquim. Agora, quando Pastor Joaquim, eu entendi o ponto de vista dele, talvez ele veio aqui hoje pensando nesse sentido. Da carne, da picanha mal passada, como muitos irmãos estão fazendo essa confusão. Aí a carne tem sangue. Tem pessoa que pensa que a carne tem sangue. A carne lá, não, ali já escorreu sangue. Alimão, misericórdia. Já escorreu o sangue. Totalmente não. Escorreu, é impossível. Só se eu estudar um pouquinho, pesquisar esse assunto, eu estudei isso aí, pesquisei. É diferente. Os cientistas já falam, mioglobina, hemoglobina é diferente do sangue em si. É diferente você pegar um copo com sangue, toma lá 200 ml, 100 ml de sangue, é um costume pagão. É um costume que não agrada a Deus. Por isso que Deus já falou, porque ele sabia que a igreja iria evangelizar povos pagãos. Então ele já falou, olha, já ensina para eles lá. Eu não
não aceito e não tolero que se coma a carne com sangue. É nesse sentido. Cláudio, você tomava sangue de boi? Você sabe qual é o sangue de boi que eu tô falando, né? Não. Tem um vinho chamado sangue de boi. Não, nunca, nem, ó, tá vendo? Nem conheci, ó. Ó, não caí, ainda bem que eu não caí, que é prova que eu não tomei. Ele tá querendo... Não faz parte do... Esse pode não, é um debate aqui pra banheiro, esse pode... Não, então, eu nem sabia que existia. Nem sabia que existia. Bom, eu quero dizer que a gente está na nova dispensação. Sim. Então, a antiga dispensação tinha inúmeras proibições. Sim. E foi dado exclusivo para um povo, que é a nação de Israel. Mas o senhor concorda que a nova dispensação também tem regras? Ou é tudo lá vão ter, eu faço o que eu quero? Hoje, a lei de Deus está no nosso coração. Sim, não se esqueça pastor. disso, tá? Que a lei de Deus está no nosso coração. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Perfeito. Eu não nego que o sangue é sagrado. Não nego isso. O sangue é sagrado, claro que é. Ninguém tem amor maior do que esse que dá a vida. Se o sangue é vida, então você tem que fazer uma transfusão de sangue por aquela pessoa que está aí morrendo, precisando de ajuda. E aí a gente tem que entender, né? Na nova aliança, comer sangue é pecado? Essa é uma pergunta que eu faço. Se na nova aliança comer sangue é pecado, por que não tem outros textos? Ué, eu preciso de mais textos? Se Deus falou uma vez, para mim tá falado. Não tem vejo aqui, mais né? Então, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? O que Lucas está querendo passar aqui foi que o Espírito Santo ordenou aos gentios que eles se abstivessem das comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e também das coisas sacrificadas aos ídolos e da imoralidade sexual. Eu não estou vendo aqui que ele está proibindo alguém de comer sangue. Ô, pastor, eu não estou vendo isso. Peraí, porque se o senhor for nesse sentido, então não está proibindo também prostituição, também não está proibindo aqui. Olha só, tá um pacote aqui. Sim. Sim. Tá vendo o princípio? Digamos que a gente aprove aqui hoje um pacote de uma lei sobre um assunto. Então, o sacrifício a um ídolo. O sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Então, o que Paulo vai dizer? O ídolo é o quê? Então, esse é o detalhe importante que o senhor está trazendo para nós. O apóstolo Paulo se manifestou sobre isso, esclarecendo. E ele diz que aquilo que eles estão sacrificando é os demônios que eles estão sacrificando. Mas o sangue não tem nada a ver, o senhor está indo em outro tema. Eu não quero que vocês sejam participantes disso. Então, Paulo, ele nos ensina na carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 19 a 21, que o sangue e a carne que ele proibiu era aquela ele não está ensinando carne... isso não. O sangue não, ele não fala nada. Me mostra o texto, onde está expresso isso. 10, 19. Então vamos abrir lá, vamos abrir lá. 19. Eu quero ver o senhor me mostrar que ele está falando sobre o sangue. Olha o que Paulo vai dizer, olha só o que Paulo vai dizer. Falando sobre o ídolo, tá? Sobre o ídolo. Então, o ídolo é alguma coisa? Antes digo que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E Paulo diz, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Pastor, mas é outro tema esse. Esse tema não tem nada a ver com o sangue. Tem a ver com a proibição que está lá. Não, tem nada a ver com o sangue. Está falando de carne sacrificada a ídolos. Então quando mas fala outro do assunto. Sangue, esse sangue é igual desses o senhor animais. fala da prostituição. A prostituição foi reforçada por Paulo, né? Por quê? Porque era uma prática muito constante, então ele tinha que bater em cima daquilo. Agora o sangue, por que o apóstolo Paulo ele nem entra nesse assunto de sangue? Porque era pacífico. Era pacífico. Então, a igreja não ia beber sangue, não ia comer sangue. Pastor Jonathan, essa carne e esse sangue era oferecido aos demônios. E por isso Paulo está dizendo que não quer que a gente seja participante, assunto. Ele porque fala isso lá, não tinha nada a ver. Ele fala carne então, sufocada. praticar isso era o mesmo que você participar do cálice aí dos demônios. Vamos separar as coisas então, aqui, pastor, Paulo pra gente interpretar com calma. Pra de gente comer deixa eu ler carne, aqui então. Não, vamos lá, novamente no texto. Normal, Atos 15 e 20. Sangue de animal, não tá isso. O senhor permite eu ler o texto, a palavra? Pode ler. Atos 15 e 20. Mas escreveu-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, vírgula, da prostituição, vírgula, da carne de animais sufocados e do sangue. Ele não falou do sangue e da carne dos animais sufocados, não. Ele falou da carne dos animais sufocados sangue e que os pagãos ofereciam aos demônios. Não, isso está acrescentando. É só olhar o contexto de Coríntios. E ele Paulo vai dizer, sangue, é interessante porque Paulo vai dizer aos irmãos para eles comerem de tudo que se vendia no açougue. E aí ele fala por causa da consciência. Agora, essa questão do sangue, se o Cláudio acha que não deve comer, não coma. Coma carne de porco.
O cristão pode comer carne de porco? Foi proibido. Agora, se Não, ele pros acha que cristãos, pode... não. Se ele Não acha tem que... proibição de comer carne de porco para os cristãos, não tem. Não, eu tô falando na antiga aliança lá. Ah, tá, mas é isso que eu tô falando. A gente tá falando aqui da nova aliança. Paulo vai dizer na nova aliança que se comer carne de porco escandaliza o teu irmão, o que você deve fazer? Ah, mas aí é outro ponto. Que aí é você um deve monte fazer? de coisa que se escandalizar o meu irmão, eu não posso fazer. Por quê? Porque até arrancar o olho. Se comer, por exemplo, aí é outra o história, nosso irmão português aí falou da galinha cabidela. Eu amo galinha cabidela. Não só. O outro falou sarapatel, não sei nem o que é. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é o sarapatel. Sarapatel é o miúdo do bode, todos os miúdos do bode. Ah, mas é miúdo. Mas contém sangue ali. E o que é o miúdo do bode? Com sangue, inclusive. Né? Eu teria que fazer uma análise. Como o chouriço é feito com sangue. Tem o famoso mole mexicano, é uma comida deliciosa. É frango, galinha, né? Chocolate e sangue. É uma delícia essa comida mexicana. Eu estive lá no México, comi agora. Uma delícia. Então, essa questão, eu vou aqui. Comi tudo quanto se vende no açougue, se tivesse aqueles restaurantes como temos hoje, Paulo iria dizer, coma lá a galinha cabidela, coma lá a buchada, coma lá o sarapatel. Eu tô falando do sangue, né? Sem perguntar nada. Isso aqui é feito com sangue, não é? Posso comer, não posso? Agora, por causa da consciência, não coma. Debates da vida também é culinária. Sarapatel é uma designação comum de diversas iguarias preparadas com as vísceras do porco, cabrito ou borrego. O que é borrego? Ou bode. Borrego é bode? Então, ou bode. E aí vai. E aí tem a explicação aqui de como é que faz o sarapatel. Mas, gente, vamos lá. Participe conosco. A gente vai a um rápido intervalo. No próximo bloco teremos aí a participação do pastor Luciano Scala. E eu tô deixando rolar hoje, porque o debate tá legal. Tá interessante aqui os nossos convidados de hoje. Então, vamos ao nosso intervalo e a gente volta já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, Cláudio, o programa Questão de Opinião, eu ouvi falar que tá um sucesso, hein? Ouvi falar, né, Simone? A Simone tá comigo todo dia aqui no Questão de Opinião e cada assunto que vem, e nós estamos, na realidade, esclarecendo as pessoas. O que mais me traz satisfação é de ver as pessoas dizendo assim, pastor, muito obrigado por estar abrindo os nossos olhos, tratando de um assunto tão delicado, né? Porque, na realidade, falar de política no meio da igreja sempre foi um tabu. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar de política. Quando nós começamos a falar, tiveram pessoas que mandaram mensagem até dizendo o seguinte, não, pastor, eu não vou mais ouvir a rádio, porque vocês estão falando de política, e hoje a gente vê o contrário. As pessoas agradecendo pelo fato de estarmos tratando. Como, por exemplo, hoje, tratamos de um assunto de uma escola em Minas Gerais, que está sendo multada. O Ministério Público entrou com uma ação multada em R$500 mil. Nós estamos falando em R$500 mil pelo fato de a escola ter se posicionado com os pais dos alunos, dizendo que os pais dos alunos devem tomar cuidado com materiais e livros que falam do movimento LGBT. Então, ou seja, a escola se posiciona dizendo, olha, tome cuidado com esse tipo de material. O Ministério Público entra com uma ação, pede R$500 mil, pede que a escola peça desculpas ao movimento LGBT e, terceiro, que a escola produza conteúdos a favor da comunidade LGBT. Então, olha o cúmulo que nós estamos chegando. Então, o Questão de Opinião tem aberto o olhar das pessoas e eu fico muito feliz de nós estarmos tratando desses assuntos, porque são assuntos que certamente trazem crescimento. Dentro do Questão de Opinião, toda segunda-feira nós temos aí o Movimento Influenciar, são entrevistas, bate-papo, que estão levando as pessoas à reflexão de como conviver com a política e como conviver bem com a política. Então fica o convite para você participar conosco. E aproveitando a esteira aí desse assunto político, eu quero te pedir que você ore por mim. Deus, eu não vou nem dizer Deus, né? Houve um convite, e o meu pedido é esse, que Deus esteja à frente. Houve um convite para que eu seja pré-candidato a deputado estadual, ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa. Então nós temos orado a Deus, tenho me reunido com a minha família, temos orado, nos consagrado nesse sentido, para que a vontade de Deus seja feita. Então eu não quero, se não for a vontade de Deus, eu não quero ir para a Assembleia Legislativa. Agora, se for a vontade de Deus, eu quero ter a oportunidade de representar bem a nossa população, de representar bem o reino. Então fica o meu convite e o meu pedido de oração. Então ore por nós. Se for a vontade de Deus, serei candidato. Então neste momento sou pré-candidato a deputado estadual. Peço a tua oração, peço que você fale com Deus e, se for a vontade de Deus, que nós possamos caminhar juntos nesta jornada, ok? Então o meu pedido de oração a vocês. E não se esqueça então que amanhã
quarta-feira, à noite, às 9 da noite, nós teremos aí o Central Antimarxismo. Está no canal do Movimento Influenciar. Então, se você puder, entra no YouTube, Movimento Influenciar, lá se inscreva no canal para toda vez que nós começarmos o Questão de Opinião, o Movimento Influenciar, o Central Antimarxismo, você tem acesso a todas estas informações. 96.5 Debate da Vida. E o Debates da Vida está de volta. E você que tá aí, ó, no YouTube, Eu Tô na Vida, tá aí curtindo a nossa programação, assistindo o debate. Então, dê aquele joinha pra gente lá, tá? Não esquece não. E também participa da enquete. Se você ainda não votou na enquete, vote na enquete também e participe através do WhatsApp da Vida, dando a sua opinião, áudio ou vídeo de 30 segundos pelo 12997472010. E por falar em enquete, como que tá? Vamos à nossa enquete. Então, o sim aumentou. O sim foi para 75%. Ou seja, 75% dos nossos ouvintes estão dizendo que a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. E 25% dizem que não. Ok? E eu quero agradecer aqui aos nossos Masterchef de plantão, o Elber Truta, o nome dele já é Truta, né? Então já está dizendo aqui o seguinte, que borrego não é bode, e sim cordeiro. No intervalo aqui, o pastor já corrigiu aqui, tinha dito que era cordeiro. Tá bom? Então obrigado aí ao Elber pela sua participação conosco aqui. Nós temos participações de ouvintes, mas nós vamos agora ter a participação aí do pastor Luciano Scala, então eu vou pedir que a gente coloque ele primeiro e depois a gente coloca aí a participação dos ouvintes, tá bom? Conto com a compreensão de vocês. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos inicialmente para sua consideração inicial aí. A Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue? Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia aos pastores que fazem parte dessa mesa de debates e a todos vocês que estão acompanhando essa programação em alto nível. Eu quero agradecer mais uma vez a esse espaço e vamos lá, eu quero comentar acerca dessa temática, né? A grande verdade, pastor Cláudio e demais ouvintes, a grande verdade é que nós temos sim alguns textos na Bíblia que demonstram uma proibição do consumo da carne contendo sangue. Então fica muito simples de nós olharmos para textos lá de Gênesis, por exemplo, no capítulo 9, textos de Levíticos, alguns outros textos até do Novo Testamento, como já foi citado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no conhecido Concílio de Jerusalém. Porém, nós precisamos também compreender que existem outros textos que nos dão uma clareza acerca dessa temática e alguns outros textos que demonstram que não existe problema. Eu vou me posicionar nos textos, segundo os textos que mostram que não existe problema o consumo dos alimentos e incluindo também alimentos que para os judeus sempre foram considerados como alimentos impuros, como também outros alimentos, né, como alimentos consagrados a ídolos e até alimentos contendo sangue. Textos que eu vou me apoiar para desenrolar essa minha ideia, essa minha noção, são textos, por exemplo, que já foi citado durante o programa, textos como o de Romanos, no capítulo de número 14. Paulo, é muito simples nós compreendermos Paulo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, você tem uma compreensão de Paulo daquilo que falaram a respeito de Paulo. Quando você lê os textos paulinos, aquilo que nós na teologia chamamos de textos paulinos, nós compreendemos aquilo que Paulo pensava acerca de determinados assuntos. Então, este assunto, que é acerca da alimentação, da dieta dos judeus, era sim assunto que estava em voga na época da igreja lá de Jerusalém. Isso precisa ficar muito claro. A igreja de Jerusalém era formada por cristãos judeus. Quando eles foram trabalhar as questões do concílio, nós encontramos que para muitos, como até para o apóstolo Tiago, para a pessoa fazer parte do cristianismo, ela precisava estar inserida dentro da cultura do judaísmo. Então nós vamos encontrar os apóstolos refutando essa noção, e Paulo, que foi um apóstolo que levou o evangelho de Jesus para os gentios, Paulo trabalha essa questão com muita tranquilidade. Lá em Romanos, capítulo 14, talvez seja o texto mais simples, mais explícito, onde Paulo vai dizer que não existe problema. Nós podemos nos apoiar também em textos como o de Coríntios, que também já foi citado aqui durante o programa, onde Paulo vai mostrar clareza que nós não precisamos estar apegados
as dietas, as restrições alimentares que eram impostas aos judeus, sobretudo no Antigo Testamento. Então, Paulo, quando vai trazer essa noção, ele vai mostrar essa clareza, que não existe problema, que nós não pecamos com aquilo que nós nos alimentamos. Se nós olharmos para o texto de Jesus lá em Marcos, nós vamos perceber, Marcos, se eu não estiver enganado, capítulo 7, Jesus, quando fala acerca daquilo que contamina o homem, ele está dizendo que o que contamina o homem não é o que nós ingerimos, não é o que nós colocamos para dentro do organismo. O que contamina o homem, o que é impuro, o que faz mal, é aquilo que sai do homem. São as suas palavras, são as suas intenções. Sendo assim, pastor Cláudio, nessa primeira fala, eu não consegui me atentar aqui, quantos minutos eu comecei a falar, mas sendo assim, nessa minha primeira fala, eu quero dizer que, de verdade, é fato que nós temos textos que mostram essa proibição, textos lá em Gênesis, lá em Levíticos, mas nós temos textos claros, como textos de Paulo, dizendo que não existe problema naquilo que nós nos alimentamos. Não existe proibição alguma. Maravilha. Obrigado, então, pastor, pela sua participação inicial. Nós queremos a participação dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp da vida, 12997472010, 12997472010 e também através das nossas mídias sociais. Aliás, a nossa enquete aqui já está mudando o resultado novamente, então é muito importante a sua participação, isso nos ajuda aqui a fomentar o nosso debate. Vamos então à participação dos nossos ouvintes, Simone? Vamos lá, o Diego Júnior, também o Fábio de Taubaté e o Alexandro César. A paz do Senhor, eu também concordo com o irmão aí que acabou de dizer. É impossível você comer um pedaço de carne sem sangue. O sangue está presente na carne, entrelaçado entre as fibras. É impossível. Eu queria perguntar para o pastor que está defendendo aí para não comer, se ele é vegetariano, se ele não come carne. Porque se ele come carne, certamente ele está comendo sangue, porque está pro meio. Independente se você está assando ela ou não, o sangue está ali. Diego São José dos Campos, um abraço. Bom dia, Pai do Senhor, pastor Cláudio, e aos pastores da mesa debatedora. O que eu estou entendendo aí, irmãos, é que em vez de trazer uma clareza, está trazendo uma confusão aí, né? Nessa questão do poder e não poder comer sangue, se é animais sacrificados a ídolos, se não é animais sacrificados a ídolos, tá complicado. Bom dia da paz do Senhor, Jesus Cristo, aqui é o Alexandre César, Deus abençoe. Irmão, Sarapatel, se quiser aqui é o pastor, se quiser aí uma receita, minha esposa faz um Sarapatel do céu. Deus abençoe todos você faz parte disso. Os debatedores, que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Temos a vida, é tudo de bom. Temos a oportunidade de... Maravilha, irmão Alexandre César. Agora veja bem, irmão Alexandre César está dizendo que a esposa dele faz uma receita de sarapatel vinda do céu. Mas se tem sangue, o pastor João está defendendo que se tiver sangue não é do céu. Ele agora, não pode, mas eu posso. Agora complicou. Margarete Barbaz, eu acredito que comer carne, como é produzida hoje, não é pecado. Hoje o sistema de abate sangra o animal, então não comemos carne sufocada. Juliana Azevedo, não tem sangue na carne quando compramos. Porém, o que eu acho que a Bíblia fala sobre consumir o sangue seria rituais onde as pessoas matam e consomem o sangue para entidades. Joseph Demarque, Atos dos Apóstolos, é um livro histórico que não contém cunho doutrinal. Discutir qualquer tema com base nele é infrutífero, por definição. O que acontece com o raciocínio das pessoas? Adequar é um eufemismo para judaizar, como disse Paulo em Gálatas 2,14, ao repreender Pedro por fazer exatamente isso. Luiz Flávio de Souza, não se deve comer sangue. Ali não está falando somente sobre a circuncisão. É todo um contexto sobre a diferença entre a prática judaica e a vida comum dos gentios. Foi um acordo de convivência. Bom, voltamos com os nossos convidados então. O pastor Luciano Scala permanece conosco agora no debate. E o pastor Luciano traz aí essa consideração de que, embora há textos claros que falam aí sobre a questão do sangue,
né, mencionando aí o Concílio de Jerusalém, ele trouxe outros textos aqui, Romanos 14, Coríntios, Marcos capítulo 7, defendendo que estes textos dariam margem para que a gente não ficasse preso nessa questão da carne. Então eu quero começar ouvindo o pastor Jonatas, mas todos têm a liberdade de interferir e colocar o seu posicionamento. Perfeito, eu entendi o posicionamento também do pastor Luciano Scala. Nessa questão, questão não essencial. Alimentos como... tinha várias proibições para os judeus, lá uma lista imensa, tanto que Pedro, quando ele vê aquela lençol descendo lá em Atos, ele fica escandalizado quando Deus fala mata e come. Está falando dos animais que eram impuros, considerados impuros. Mas quando nós estamos falando aqui do sangue, nós estamos falando de uma questão que vai além da lei de Moisés. É uma questão que é um princípio bíblico divino, está lá em Gênesis 9. Se você lá ler com clareza, você vê claramente que Deus está falando o sangue a mim pertence. Então não estou falando aí, tem irmãos que até agora tá tendo essa dificuldade de entender que a carne tem sangue, a carne não tem sangue. Se fosse assim, nós seríamos vegetarianos, não tem nada a ver. Eu estou falando do sangue em si. Porque tem pessoas que bebe o sangue mesmo, ela toma, não sei se alguns já viram isso, né? A pessoa vai lá, mata o animal, escorre, coloca no copo e toma. Sim, os pagãos faziam isso, inclusive. Então, exatamente, então é isso que a Bíblia está proibindo. Não é esse negócio de comer carne mal passada, a confusão está sendo nisso, né? Então os irmãos que comem carne mal passada aí, não vejo problema nenhum. A questão mesmo é que Deus está falando do sangue. Se você tinha essa prática, que tem pessoas que quando estava lá, não era cristã, ela tinha a prática de derramar o sangue no copo, ela matava o animal lá, derramava no copo e tomava. Então esse aí que o senhor entende que não pode. Claro, então, esse claro, consumo de carnes, é isso. Esse consumo de carnes e sangue que a gente vê aí oferecido aos ídolos, aí é diferente. Infelizmente, os irmãos na cidade de Corinto, não se esqueça, a igreja de Corinto era uma igreja composta de quê? De gentios. Sim, aí é diferente. Então, e aí o que acontecia? Esse consumo de carne e também de sangue oferecido aos ídolos era comum entre os crentes lá na igreja de Corinto. Então existia dentro das casas, lá na cidade de Corinto, um templo, né? Então havia um templo lá que era chamado Casa da Carne, ou Mercado da Carne. E é interessante porque muitos crentes participavam dessa carne e desse sangue. E isso era escândalo para alguns. É o que de fato acontecia. Então esses irmãos fracos, como nós sabemos, Paulo está dizendo o quê? O alimento não recomendam diante de Deus e nem tampouco nos condenam. Deixa eu ouvir o pastor. Aí é diferente, deixa eu ouvir o pastor Luciano. Outro ponto. Pastor Luciano. Bom, pastor Cláudio, a pergunta que foi colocada pela produção, a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. Eu entendo que essa pergunta está se referindo a alimentos que, no seu preparo, o frango pardo, né, a linguiça, aquela salsicha, sei lá. Eu acredito que sejam alimentos que no preparo também se utilize o sangue como parte do ingrediente. Eu não vejo problema. Olhando para esses textos que nós apresentamos, pastor, não existe uma proibição. Eu não estou dizendo da pessoa pegar um copo de sangue e tomar, como se fazia em alguns rituais. Não é isso. A pergunta que foi colocada para a gente, para nós pastores, foi se o alimento com sangue, o sangue utilizado como um ingrediente para o preparo do prato, o sarapatel, por exemplo, eu não vejo problema. Olhando para textos como o de Paulo, lá aos Romanos, e também de Coríntios, como também de Gálatas, eu vejo textos libertadores. Olha, naquela época, os judeus cristãos já pegavam essas questões. Que a pergunta tá mal formulada, por isso que tá dando essa estatística. Não diga que a produção formulou mal a pergunta. Não, eu entendi produção, claramente. não convidem mais o pastor Joaquim. Me perdoe, eu tô sendo sincero. Irmão, a Bíblia proíbe consumo de alimentos com sangue. Por que tá errada a pergunta? Então, não tá perguntando se um cristão pode ou não comer. É diferente. Mas peraí, se a Bíblia proíbe o consumo é comer. É sim. Eu acho que agora houve, na realidade, uma má interpretação do tema da produção. Então, aí eu se teria é consumo, é comer. Viu, pastor Cláudio? Quem consome, come. Olha só, olha o risco que a gente corre. Aí eu teria que eliminar Gênesis 9, teria que eliminar Atos também, 15. É claro que quando a gente come... Irmão, se a gente abrir esse leque... Então, mas aí o pastor Luciano vai dizer, não, mas aí tem que eliminar Marcos 17, tem que eliminar Romanos. Não, mas Romanos ali não é expresso em relação ao sangue, como eu já falei, irmão.
pro pastor Joaquim, não é expressa em relação ao sangue, ele está falando de alimentos. Alimentos que eram considerados pelos judeus impuros. É isso. Lá o então, texto mas eu queria ter um pouco mais longe, porque a gente sangue tá falando... vai além dos judeus. A gente tá falando de pegar um copo com sangue e beber. Pega um copo com sangue, você faz um arroz lá, e copo com sangue joga lá dentro do arroz e come. Por exemplo. Tá certo? Isso, então, mas vamos lá. Eu pesquisei aqui alguns alimentos no mundo que tem sangue. Então no Quênia tem, por exemplo, um leite de sangue. Então é um leite que ele é feito com sangue. Então tá aqui, ó. Quênia... O leite de sangue é uma das iguarias que integram o cardápio do café da manhã e pode ser misturado com geleia ou bebido cru sem a adição de nada. Tem um outro prato, que olha o nome do prato, Sanguinácio Dolce, que é na Itália. Então é um doce que ele é feito só com sangue de porco. Então é leite, chocolate, açúcar, farinha, baunilha, canela e passas e sangue de porco. Esse o senhor entende que também não? Eu entendo que não, porque a palavra de Deus está sendo clara. Sangue é vida, pertence a Deus. É um princípio. Isso não vamos discutir que é lei de Moisés, nada disso. Está bem claro lá em Gênesis capítulo 9. Então não adianta, a gente tem que separar as coisas. Separando as coisas a gente vai entender. Quando está falando lá, apóstolo Paulo, ele discute esses assuntos sobre alimentos, ele está falando justamente dos alimentos que eram proibidos aos judeus. E aí eles queriam judaizar os cristãos, vocês têm que manter essa alimentação. Isso aí, meu irmão, tá bem claro. Deixa eu perguntar pro pastor Luciano e pro pastor Joaquim aqui, ó, se eles comeriam tofu de sangue. Eu comeria um prato da China. Ele é feito risco, né, como diz o ditado. Ele é feito com sangue de porco coagulado. Pastor Luciano, e aí? Desce? Não, pastor, eu prefiro outras partes do porco. Eu prefiro outros pedaços para o meu paladar. Mas eu não vejo problema da pessoa que tem esse paladar mais exótico, né? Comer esse tipo de alimentos. Eu acredito que a Bíblia ela não vai trazer essas proibições acerca de alimentos. Não vai trazer. Então, acho que é aí que está o ponto com o pastor Jonatas aqui, porque na cabeça dele a Bíblia traz. É que o pastor falou que a Bíblia não traz, mas a Bíblia traz. Só a gente lê que está claro. Mas a Bíblia vai trazer, por exemplo, a carne de porco, vai trazer. Não, mas aí é lei de Moisés, pastor. É lei de Moisés. Aí ela está bem claro, lei de Moisés. Nós estamos falando de princípio. Não, mas espera um pouquinho. A gente separa as coisas aqui, né? A gente está discutindo um assunto que ele é perene, ele não mudou, Deus não mudou. Essa questão ela é anterior à lei de Moisés, é um princípio. Lá fala claramente em Gênesis 9, quando Deus ele estabelece a liberação para comer carne, ele fala claramente, mas não coma com sangue, é uma advertência de Deus. Olha, com sangue não comerei, certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei. Também na mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei. O sangue é vida, quem derramar sangue do homem pelo homem, olha a seriedade, pelo seu sangue será derramado. E quando o pastor chega lá em... Mas o senhor acha mesmo, o senhor na tua clareza, na tua inteligência, que o senhor é uma pessoa muito capaz, que eu respeito muito, mas sinceramente, o senhor acredita, de fato, que aquela pessoa que come um prato que tem nos seus ingredientes algum tipo de sangue, né? O senhor acredita mesmo que essa pessoa está desagradando a Deus, está pecando contra Deus? Olha, eu acredito sinceramente, que quando a palavra de Deus ela me dá orientação, eu tenho que obedecê-la. Eu não chego ao ponto de dizer, olha, irmão, você está em pecado, você vai para o inferno, não. Mas ela está indo contra um princípio. É um princípio que foi estabelecido por Deus antes da lei, já era um princípio divino. Deus reforça na lei, aí o Espírito Santo vai lá em Atos e reforça na lei. Para que ele ia se preocupar com isso? É um princípio, irmão. Então, quando Deus está falando do sangue, porque o sangue é vida, ele o sacrifício era derramado sangue, pertence a Deus. Jesus derramou sangue lá na cruz do Calvário. O sangue é vida. Aí daquele que derramar o sangue do seu irmão. Deus já deu uma exceção para nós aqui em Gênesis. É que a gente tem hoje nós estamos na era do relativismo. E nós estamos chegando ao ponto, irmão, de daqui a pouco vamos atualizar a Bíblia. Não, isso aí não tem problema. Aí cada um vai dando uma interpretação cada vez mais frouxa, né? Para agradar todo mundo. A gente vai agradando todo mundo. Então, o que eu chego nesse ponto aqui, pastor Luciano, é de que
O sangue é vida, Deus não permitiu comer o sangue. Está bem claro no texto. Então ele fala do sangue, né? E o apóstolo Paulo, pastor Luciano, ele não, eu entendo assim, quando ele fala dos alimentos, ele está falando dos alimentos que eram proibidos aos judeus. Mas ele não faz questão em nenhum momento, será que não teve esse questionamento para ele? Pode ver que em nenhum momento ele fala de sangue. Ele se omite totalmente porque ele não quer revogar o que já foi estabelecido. Era uma orientação. E a discussão é justamente em Atos, é como que vai ser a vida dos gentios perante a igreja. É isso. Ele está falando orientação. O reino de Deus, ele não consiste de comida, de bebida, ele consiste de paz, alegria no Espírito Santo. Além disso, a gente não pode ignorar esse fator que o sangue se refere aí, esse sangue era de animais que eram sacrificados aos ídolos. Então, eles não só sacrificavam os animais, mas como também o sangue era oferecido aos ídolos. E Paulo, quando se refere a isso, está relacionado. Por isso que ele não quer que sejamos participantes da mesa dos demônios. Em 1 Samuel 14 era sangue sacrificado ao ídolo? 1 Samuel 14, 24? Era? Não era. Eles comeram os animais lá, mataram de qualquer jeito. Eles estavam com fome, famintos, né? Estavam na guerra lá. Comeram de qualquer maneira, com o sangue. Aí, na hora, Saul falou, quando chegou a notícia para ele, falou, não façam isso, entendeu? Vamos aqui escoar o sangue é vida. Então, depois vocês comam a carne, né? E a carne não é proibida, então o pessoal está confundindo. A carne, na carne tem sangue, não, é diferente. Você comer com o sangue, já está muito claro que não é correto, de acordo com o ensinamento bíblico. Bom, e um sorvetinho, não vai? Com sangue? Com sangue de porco. Não, misericórdia, irmão. Estados Unidos, olha, rico em nutrientes e minerais, o sorvete de sangue de porco é uma experiência da culinária única nos Estados Unidos, sendo uma das principais alternativas para as pessoas que são intolerantes a alimentos feitos com ovo. Então foi substituído aí pelo sangue de porco. Como o governo do estado de São Paulo, um tempo atrás, estava dando biscoito para as crianças com sangue de boi, por causa do ferro. Então essas crianças estavam desnutridas e o governo do estado de São Paulo ofereceu aí para as escolas públicas um biscoito que continha sangue. E agora? E aí, pastor? Aí eu não sei. Aí eu não sei o processo. Eu não sei como que isso é feito. Porque quando o sangue ele é escoado... Mas o senhor não comeria um sorvetinho com sangue de porco? Não, pra quê? Não tenho necessidade disso. Não vejo necessidade. Dá uma olhada na tela aqui, pastor. Sabe qual o problema das pessoas hoje? Não, mas olha a foto ali, é bonito, pô. Tá vendo? Elas não querem se submeter a nada, elas acham, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, é a graça de Deus. Então aí vira uma bagunça, aí vem todo mundo fazendo o que quer. Mas agora eu vou atualizar. Levantar a bola pro pastor Jonathan Chutades, que ele lá é chamado e conhecido pelo nome de Pudim do Sangue Drácula. Eita, olha aí. Pudim de sangue do Drácula. Eu já falo, né, irmão? Quem bebe sangue é vampiro, né? Quem bebe sangue é vampiro. Já vê o princípio por aí, né? Pastor Luciano. Então, pastor, mas eu creio que essa questão de alimentação, nós temos no Novo Testamento, vamos falar do Novo Testamento, nós temos praticamente esses textos que nós citamos, né? Algumas pessoas, quando colocam essa relação com o texto de Atos, lá do concílio, então as outras coisas também nós devemos revogar? Na verdade, não. Porque lá em Atos, quando foi colocada acerca de situações de pecado, de promiscuidade, percebe que são exemplos que depois os apóstolos, o próprio Jesus, eles falaram muito acerca disso. Porque são de extrema relevância. E percebe que essas questões que estavam ligadas ao judaísmo, ligadas à cultura dos judeus, sobretudo essa questão de alimentação, a própria circuncisão, percebe que os apóstolos lidaram com isso com tranquilidade. E Paulo disse, se isso não for te escandalizar, se não for escandalizar ninguém, não existe problema em você fazer. Não existe problema de você se alimentar, nem que seja um alimento consagrado a ídolos. Então, eu não vejo problema justamente por isso. Minha visão não é uma visão liberal da Bíblia, não estou lendo a Bíblia de uma forma, vamos de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer forma, da forma que eu quero. Não é isso. É que a Bíblia, ela não tem esse peso que muitos de nós, quando nós nos apegamos a um texto isolado, nós acabamos cometendo erros, por exemplo, como os testemunhos de Jeová fazem, de chegar ao ponto de não aceitar a transfusão de sangue. Aí é bem diferente. Permite que um parente morre, mas não aceita a transfusão de sangue. Absurdo, isso é muito complicado.
Mas havia Então, ideia... mas se o sangue é vida, pastor, aí não faz sentido. Mas aí, então, exatamente, aí eu dou vida, é diferente. Porque Jesus, ele doou a vida, né? Derramou seu sangue na cruz do Calvário. Então, se eu puder doar minha vida para salvar outra vida, isso é bíblico, é ensinamento bíblico. É totalmente errada essa interpretação que eles fazem, né? Não tem nada a ver com essa situação. Então, quando eu falo de interpretação, né, como o pastor Luciano falou, claro, nós estamos aqui para amadurecer, né? Quando nós falamos dessa interpretação, eu falo lá que o apóstolo Paulo, ele é claro nas questões. Ele é questão dos alimentos consagrados aos ídolos, dos alimentos que eram considerados proibidos aos judeus, mas os judeus eles já tinham esse princípio, e esse princípio continuou porque é um princípio divino. Não é estabelecido pela lei de Moisés, é estabelecido pelo próprio Deus quando ele inaugura a autorização para comer carne. Olha que coisa séria. Ele inaugura, porque até então o homem não comia carne. Ele fala, mas não coma com o sangue. E nós vemos, não é um texto isolado, é um texto que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, são princípios. Então, quando eu tenho uma revogação, irmãos, isso é seríssimo, tem que ser expressa. Tem que ser expressa. Se o apóstolo Paulo tivesse falado, olha, pode comer com sangue, aí eu ia falar para os irmãos, olha, o apóstolo Paulo revogou. Ele disse para comer de tudo que se vendia no açougue. E, aliás, não falou... o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro essa questão de comida, porque a gente não pode ficar espiritualizando a comida, pastor. Não, mas não o senhor está fazendo isso. Não. Então, o senhor está fazendo isso. Não, de jeito nenhum. Porque, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 6,13, Paulo está dizendo que o alimento é para quê? Para o estômago. E o estômago é para quê? Para o alimento. Mas o sangue não é alimento. Quer comamos, quer bebamos, e aí, né, ou se você come ou se você não come, isso não torna você mais recomendável diante de Deus. Não, então, não é isso, tem pessoas espiritualizando demais essa questão da comida. E não é isso que Paulo mostra. Deixa eu ver o pastor Luciano, eu vou dar ele 2 minutos para ele fazer a consideração final dele e o encerramento desse bloco do debate. Já agradeço antecipadamente a sua participação, pastor Luciano. Eu vou almoçar hoje, já tô me preparando pro meu almoço. A pergunta é se é com sangue ou sem sangue. Coloca o copo de sangue. É brincadeira, pastor Luciano. Se vai um sorvetinho do Conde Drácula. Pastor Cláudio, eu quero agradecer ao pastor, agradecer ao pastor Jonatas, ao pastor Joaquim, todos que estão aqui conosco, acompanhando. Sempre muito bom estarmos juntos. Bom, no meu ponto de vista, eu quero encerrar a minha fala dizendo que eu acredito que questões como essa, elas não são centrais. Porém, tratar dessas questões é extremamente importante porque é libertador. É uma libertação que ocorre na mentalidade de muitos. Eu estava aqui acompanhando o programa antes de entrar no ar e ouvindo pessoas dizendo que estavam com medo de estarem pecando. Do meu ponto de vista, não. Você não está pecando. A gente tem textos na Bíblia que dão essa clareza que Jesus ele está muito mais atento com aquilo que sai do que aquilo que entra no nosso organismo. Sendo assim, eu acredito que nós não pecamos ao ingerir um alimento que, de repente, no seu preparo é utilizado nos ingredientes o sangue. Eu não vejo problema nisso. Eu, olhando para textos como de Romanos, capítulo de número 14, texto de Gálatas, texto lá do Evangelho segundo escreveu Marcos, que eu já citei aqui, no capítulo 7, eu não vejo problema algum. O que eu acredito é que esses textos que trazem de uma proibição, eles estavam muito mais relacionados à cultura judaica, que é totalmente diferente da cultura cristã. Então eu vejo que esses textos, eles não cabem para nós nos dias de hoje, tá bom? Então essa é a minha fala final. Quero mais uma vez agradecer toda a produção da Rádio Vida. Estou à disposição da emissora para falar comigo, para você conhecer mais dos trabalhos que eu realizo, dos meus conteúdos, das minhas pregações. Você pode me adicionar nas redes sociais. Eu estou tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Você me procura como Luciano Escala, igual está escrito aqui embaixo, né? ESCALA. E você vai ter bastante acesso. E precisando de ajuda acerca de casos de recuperação, eu sou responsável por uma casa e você pode entrar em contato comigo e eu vou ter um grande prazer em poder te ajudar. Tá bom, pastor Cláudio? Obrigado. Maravilha, querido. Gratidão pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, continuando com o nosso debate. Muito
muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. Estamos de volta aí com a última meia hora do nosso debate de hoje, mas dá tempo ainda, ó. Corre lá e já participa junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010, e também lá no chat no YouTube, Eu Tô na Vida. Aproveita daquele joinha lá pra gente. Joinha tá bem pouquinho, hein? Participa com a gente aqui, então manda pra gente aqui, ó. Vai no joinha aí, participa. Deixa eu até ver aqui como é que tá, porque eu entro e já não fico olhando mais. Já aumentou um pouquinho, mas tá baixo. Então clica aí no joinha, porque isso vai fazer com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas, ok? Então participe com a gente aqui. Vamos à nossa enquete, o resultado prévio aqui é de 69 a 31. Então volta a recuar os que dizem sim. Então a Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. De 70 foi para 75 e agora cai para 69. De 30 foi para 25 e agora sobe para 31 aqueles que dizem que não, que a Bíblia não proíbe o consumo de alimentos com sangue. A sua participação ela é muito importante. Participe aqui conosco. Nós temos participações em áudio, Simone? Temos sim. Pastor Odil, Amauri e também o Ricardo lá de Taubaté. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, pastor Cláudio e demais debatedores. No meu ponto de vista bíblico, eu não vejo nada errado em comer carne com sangue. Agora, uma picanha vai bem, viu? Meu Deus do céu, nem me fale. Aí, se os irmãos não concordam com isso e quiser passar a picanha com sangue para mim, pode deixar que eu faça a festa. Tá bom, irmão? Deus abençoe, pastor Odil, São José dos Campos. Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, Amauri, São Paulo, Vila Maria. Eu acho que, como o irmão falou aí, vocês estão bagunçando a cabeça. Eu não como sangue, entendeu? Mas que Deus abençoe. Então, ouvindo vocês falarem, me ocorreu até aqui, será que a gente não complica muito isso aí? E Deus quis traduzir para as pessoas não comerem animal vivo? Porque até como a gente vai medir esse sangue, se existe ou não na carne? O quanto que você vai assar uma carne para falar que acabou com todo o sangue, animal passado tem muito sangue? Eu acho que é uma régua que não existe. Eu acho que é muita complicação. Morreu, você não vai comer cru porque não tem esse costume, né? Mas sei lá. Ricardo de Taubaté. Maravilha, obrigado pela opinião dos nossos ouvintes. Aí o Ricardo Taubaté, o irmão Amauri e o pastor Odil. Pastor Odil, gostei da sua consideração aqui, viu? E se sobrar uma picanha aí, me chama que eu tô junto. Tá bom? Mas olha que interessante, o Amauri disse aqui, eu acredito que estão bagunçando a cabeça e eu não como sangue. Só que olha que interessante, o Diego já mandando dizendo o seguinte, agora esclareceu as minhas ideias. Obrigado. Alexandre de São Paulo, meu irmão foi pra China a trabalho. Teve que comer sapo, que estava vivo em um aquário e colocaram no óleo quente, vivo, sem tirar as vísceras e o sangue. E aí, é um tipo de carne com sangue? Léo da Silva, minha mãe fazia todos os domingos frango ao molho pardo, onde o molho é o sangue da ave. Nunca gostei e piorou quando li no Antigo Testamento que sangue é vida. Então tá aí, ó, a opinião dos nossos ouvintes falando sobre este assunto. Bom, a sua participação é muito importante para nós. Você pode continuar participando através do WhatsApp da Vida, 12997472010, e também através aí do nosso chat, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida. E aí, pastor Jonatas? E aí? Sapo? Então, Sapo com sangue e tudo. E aí? Interessante, eu vi um vídeo pior do que isso aí. Um menino andando assim no corredor e tinha um aquário cheio de rã. Ele pegou essa rã, do jeito que ela tava viva, ele mordeu, arrancou fica aquelas patinhas de fora, né? E a boca escorrendo sangue, ele saiu comendo assim. Do Oriente também, acho que é China também. Então é um costume pagão. É isso justamente que Deus proíbe. Comer a carne com o sangue. Entendeu? É diferente que os irmãos, alguns fazem essa confusão. Eu não posso comer a picanha mal passada. Tem nada a ver, irmão. Ali é mioglobina, hemoglobina. Dá uma pesquisada nesse assunto, vocês vão ver, vocês vão ficar em paz em relação a isso. Tá falando do sangue mesmo. Tá? Você pegar um animal lá e não escoar o sangue dele. Tem que escoar o sangue. Tá? Então você tem que escoar o sangue do animal, tirar todo o sangue para você comer. Deixa eu ver com o pastor vampiro aqui.
Hein, pastor? Hein, pastor Joaquim? O senhor concorda com isso? Eu quero ler aqui, porque, por exemplo, você é convidado, né, pastor Jonatas? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, veja, nós não podemos chegar aqui na rádio e proibir alguém de comer a galinha cabidela, de comer o chouriço, de comer o sarapatel. O seu sarapatel? Não. É isso que o texto bíblico está dizendo. Além disso, a gente tem um texto aqui de Romanos, e para mim, Paulo foi muito claro nessa questão da liberdade cristã, porque é isso que a gente tem que enfatizar aqui. A questão é a liberdade cristã, porque as religiões, de um modo geral, as igrejas, né, acabam impondo aí um jugo que as pessoas, elas não podem carregar. Então, a gente não quer isso, a gente quer se livrar disso. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, fala sobre a questão do não comais coisas sacrificadas aos ídolos, que ele vai dizer lá, e depois ele vai dizer, não, vocês devem comer tudo que se vende no açougue. Vendia no açougue carne sacrificada aos ídolos. Eles ficavam preocupados aí, se era sacrificado a ídolo ou não. Será que é? Será que não é? A gente tem que ver também que essa questão da carne, por exemplo, é diferente da carne de hoje. A carne que você come no açougue, alguém dizendo aí que não vai nem comer carne. Bom, pelo preço que está, de fato, a gente está quase não comendo carne. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos para nossas considerações finais. Nossos convidados terão aí 2 minutos cada um para expor o seu pensamento final, para juntar as ideias e dar um posicionamento final a você. E na sequência eu faço as minhas considerações finais, ok? Junto com a dica cultural dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Bom, começamos então com o pastor Jonatas. Pastor Jonatas, 2 minutos então para suas considerações finais, dica cultural e dados de contato. Perfeito, pastor Cláudio. É um tema que foi assim relevante para nós discutirmos aqui hoje. E eu acredito que cada pessoa ela avalia aquilo que você faz movido pela fé, né? Você vai fazer agradando a Deus. Agora tem pessoas que já têm essa dúvida, então não coma. Se você tem dúvida, não coma. Porque eu entendo claramente que a visão da palavra de Deus aqui, o princípio divino estabelecido desde o dilúvio, o reinício da humanidade, Deus reforça que comer carne com sangue não agrada a Deus, porque o sangue é vida. Se você hoje for em algum lugar, se alguém te der lá um animal cru, para você comer lá com sangue, você vê aquilo lá, eu acredito que você não deva comer. Não é assim também, temos que ter uma interpretação clara. Quando Jesus fala que aquilo que entra não contaminou, não é bem assim, tem que ter um equilíbrio naquilo. Jesus está falando num contexto em relação à hipocrisia dos fariseus. Agora a questão, você não vai comer de tudo também, senão daqui a pouco, tem povos aí que são canibais. Aí ele vai falar lá pra você, não, o ensinamento é como de tudo, não tem proibição nenhuma. Precisa proibir, é bem implícito, né? Comer animais, como a gente falou, cruz aqui, né? Com sangue escorrendo. Não, a Bíblia fala não tem esse texto na Bíblia, fala pra comer de tudo, eu sou livre, eu como. Não, bem assim não, irmão. Tem que ter um equilíbrio, princípios, né? Tem que ser seguidos. Então não é questão de escravidão, de imposição, é questão de você entender que os princípios, eles têm, assim, um propósito. E o propósito de Deus é bem claro, né? O sangue é vida, pertence a Ele, então se você vê um animal escorrendo sangue lá e você vai beber o sangue dele, isso não agrada a Deus, eu tenho certeza que não, porque Ele estabeleceu claramente na sua palavra. Eu sou o pastor Jonatas Rodrigues, você pode me encontrar no Instagram, Jonatas Rodrigues _7. Estou na Rua do Carmo, número 71, no centro de São Paulo, Igreja Maravilhas de Jesus, ao lado do Poupa Tempo. Estamos completando, para a glória de Deus, 65 anos de fundação esse mês. Deus abençoe a todos. Maravilha, querido. Obrigado pela participação. Pastor Joaquim, 2 minutos também para suas considerações finais. Bom, o que eu vejo aqui na Bíblia era uma proibição específica, estava relacionado não a você comer uma galinha cabidela ou um chouriço, ou até mesmo um sarapatel,
né? Então, quando Paulo diz assim, vocês não podem ser participantes da mesa dos demônios, ele está falando de coisas que eram oferecidas aos ídolos, e mesmo assim a gente tem que entender que é por causa da consciência. Então vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então eram as carnes e o sangue oferecidos aos demônios, que não tinha nada a ver com Deus. Então praticar isso, eu diria que era o mesmo que participar do cálice do demônio. Então, não que Paulo proibisse o homem de comer sangue ou qualquer carne normal, como é, por exemplo, consumida hoje em dia para os cristãos. Então, Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, é uma controvérsia doutrinária que deu origem ali a uma grande discussão na igreja primitiva. Um grupo de judaizantes, né, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que queria impor aos cristãos gentios que se haviam convertido ao cristianismo as leis cerimoniais lá judaicas do Antigo Testamento. Tá? Então, ou mais especificamente aí, as cerimônias do culto judaico do Antigo Testamento, tá? Então, aí é o caso da circuncisão, como eu falei aqui, que é uma questão destacada aqui. O debate está em torno da circuncisão. E aí ele vai tratar dessas outras questões, mas está aí enfatizando algo que não era para nós, era para os gentios, por causa dos judeus, que eles não deveriam participar. Bom, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, sou pastor ali na Igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista, Avenida Rosária 679, Vila Rosária, São Miguel. Nossos cultos é quarta, amanhã às 20 horas, domingo às 18 horas, você é o nosso convidado. Também estou aí nas redes sociais, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade, Instagram, Facebook, YouTube. Você pode me convidar para estar aí também pregando na sua igreja, dando estudos bíblicos. É só entrar nas nossas redes sociais, tá? A minha dica cultural é o livro do meu amigo Henk Hanegraaff, que tive a oportunidade de receber na minha casa, o Henk Hanegraaff, alguns anos atrás. Ele escreveu Respostas Bíblicas, publicado este livro pela CPAD. Também tem um outro livro que eu quero recomendar, Os Cristãos e as Questões Éticas da Atualidade. É um guia bíblico do Walter Kaiser. Essa é a minha dica cultural. Maravilha, pastor. Obrigado. Pastor Jonas, acho que não deu a dica, né? Cultural? Pastor, eu vou passar aqui Teologia para Pentecostais, pastor Walter Brunelli. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Olha, eu quero começar as minhas considerações finais aqui, lendo algumas observações de ouvintes finais aqui. Eli Chagas, isso não precisa nem debater, os apóstolos foram bem claros quanto a isso. Ana, antes de me converter eu comia chouriço. Que é sangue de porco. Hoje não como mais, mas como um churrasco mal passado é muito bom. E o Eduardo, com toda essa conversa nesse horário, já tá dando vontade de almoçar na churrascaria hoje. Verdade, viu, Eduardo? E peço perdão aos outros que mandaram opinião aqui, não consigo ler todas, mas muito obrigado pela opinião de todos vocês, pela participação de todos vocês. Gente, essa discussão é uma discussão interessante porque ela faz parte do nosso dia a dia e eu diria que ela é muito importante porque muitas pessoas têm sido julgadas até na hora da comida. Eu já tive momentos em que eu estava comendo e eu confesso para vocês que eu gosto de uma carnezinha ao ponto menos, do ponto para menos. Tem gente que já gosta de sola de sapato, né? É aquela que parece borracha, é aquela carne torrada. Então eu não gosto, eu gosto do ponto menos. Tem que ter sanguinho. Eu já coloco uma aspas aí, tá? Entenda, quando coloca aspas, é porque você está usando o termo, mas não é exatamente aquilo que você quer dizer. Por quê? Porque na realidade, este julgamento, ele acaba acontecendo exatamente por esse fato. A pessoa olha e fala, meu Deus, está comendo sangue. E aí vai para o texto bíblico e diz, olha, não pode comer sangue. E com base então nessa junção de informações, ou seja, uma informação que diz que não pode comer sangue e a outra informação que acredita que aquilo que está vendo é sangue, a pessoa já causa o julgamento e diz assim, nossa, mas o pastor Cláudio está comendo sangue. Bom, vamos lá. O primeiro ponto importantíssimo para a gente ressaltar é que aquilo que nós vemos na carne não é sangue. Aquilo que nós vemos na carne chama-se mioglobina. Então basta você pisar, dar um Google fácil aí, mioglobina, você já vai encontrar esta informação. Então o processo de tirar o sangue da carne
quando há o abate, né, do boi e assim por diante, eles já deixam pendurado e tem um processo específico que já sai aí de 70% a 80% do sangue. Vai embora aí. Então todo o sangue que está nas artérias, que está nas veias, vai tudo embora, de 70% a 80%. O sangue que sobra, estes 20% a 30%, eles ficam no músculo e ficam em alguns órgãos. Então a carne que você come, este vermelho que você vê ali entremeado na carne, não é sangue. A ciência já entendeu que isto é mioglobina. Então fique tranquilo, você crente julgador. Presta atenção, falo isso com muito carinho. Mas você que olha lá no prato do seu irmão e diz assim, meu Deus, está comendo sangue e sangue é proibido. Aquilo que você vê na carne, na picanha, na fraldinha, na alcatra, na maminha, não é sangue. Aquilo chama-se mioglobina. Portanto, quem come aquilo não tem problema nenhum, ok? Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa agora é a Bíblia, porque esse é o tema do debate. A Bíblia proíbe o consumo de alimentos com sangue. E aí vocês viram aqui que nós tivemos aí versículos bíblicos usados por um lado e versículos bíblicos usados por um outro. O lado que usou a questão bíblica de que é proibido, usou o texto de Atos, onde agradou a mim e ao Espírito Santo que vocês não comam carnes sacrificadas a ídolo, sangue. Então tá lá, registrado que não deve ser comido. Então quem entende esse texto como um texto voltado à comida, voltado ao alimento, né? O pastor Joaquim colocou aqui com relação à parte aí da circuncisão. Agora, quem entende o texto de forma literal e de que é proibido comer sangue, não coma sangue. Do outro lado, nós tivemos a defesa aqui do pastor Joaquim, do pastor Luciano Scala, defendendo que Paulo já colocou o seguinte, olha, aquilo que vocês vão comer, não se importa com o que vocês vão comer, o que importa não é o que entra, mas é aquilo que sai da sua boca, ou seja, a sua intenção, a sua fala, a sua língua comprida e assim por diante. Então, se você entende desta forma, então você tem a liberdade de comer. Eu, Cláudio, particularmente, eu não como. Eu não como. A mioglobina, essa eu como com vontade. Agora, sangue, tomar copo de sangue, pratos que sejam feitos com sangue, eu não como, eu não tomo. Mas não faço isso por questão religiosa não, porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto, não faço questão e não vou fazer. E se o pastor Jonas tiver certo, aí eu tô livre, leve e solto, porque aí já tá resolvido o meu problema. Eu já não gosto. Então, se eu já não gosto, já não me faz bem, eu costumo dizer o seguinte, que a comida, a alimentação, eu, pelo menos Cláudio, né? Eu vou pela cara, eu tenho que olhar e a cara tá boa. Eu vou pelo cheiro, se o cheiro tiver legal, a cara pode não estar muito boa, mas eu vou. E também vou pelo nome. Então, quando vem esses nomes de buchada, dobradinha, sarapatel, Sarapatel, buchada de buchada de italiano, como é que é o nome? De bode. Aí vem aqui o negócio agora aqui que é sangue de vampiro. Eu tô fora. Então eu já saio fora desse negócio com muita facilidade. Então o importante, primeiro, é que nós não sejamos religiosos. Nós precisamos, obviamente, ler a Bíblia com muita cautela, com muito cuidado, sem julgar o nosso irmão. A Bíblia diz: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então eu não julgo. Quem não come e entende biblicamente que não deve comer, glória a Deus por isso, tá tudo certo, não coma. Quem come e entende biblicamente que não tem problema comer, também não julgo, tá tudo certo. O que não pode é, eu acredito que a Bíblia diz que eu não posso fazer, mas eu faço porque eu gosto, aí tá errado. Você tá em rebeldia e tá praticando pecado, você está errando o alvo. Se eu penso ao contrário, não, peraí, eu creio que a Bíblia, ela autoriza eu a comer, mas mesmo assim eu não vou comer por religiosidade. Aí também tá errado. Agora, se você crê em algo que é a base bíblica e você segue em frente, não acredito que Deus vai te condenar por este motivo. Então, se vocês tiverem problema com a mioglobina, porque não é sangue, manda pra mim, eu tô à disposição pra comer aquela picanha, com gordurinha, inclusive. Eu aceito o convite com também. Com moderação, né? Porque senão faz mal pro colesterol, mas com moderação, estou à disposição aí pra fazer parte da sua festa, né? Pra orar com você e estarmos juntos, beleza? Vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Então vamos lá, abrindo aqui a tela. A mais citada, sangue, mas assim, forte. A segunda mais citada, carne. Aí a terceira e a quarta, na verdade, tá tudo meio que empatado aqui. Sangue foi a primeira. Aí as outras são carne, comer hoje.
Bora comer carne hoje. Bora comer carne hoje e com sangue. Não, com sangue não. Com mioglobina. Ok? Gente, satisfação ter a participação de vocês. Pastores todos na tela. Pastores, Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo debate.